Começa agora mais uma questão política, e esse é o primeiro programa após os atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo, acho que você acompanhou, Caio. Acompanhei. E terrorismo, é esse o nome que a gente deve dar, né? O episódio é lamentável, é triste, mancha a história da nossa jovem democracia, e eu não posso dizer que é um dia para ser esquecido, é um dia para ser lembrado, porque a gente precisa lembrar, punir, cobrar essas pessoas que participaram desses atos. A democracia é um bem inegociável. A voz das urnas é soberana e deve ser respeitada. Não podemos colocar aquela barbárie que aconteceu lá em Brasília no último domingo na conta da liberdade de expressão. Essas pessoas são golpistas, são bandidos, são terroristas e devem ser tratados dessa forma. Custou muito caro para que a gente tivesse democracia nesse país. Custaram vidas, custaram sangue, custou dor, muita luta. E hoje, em nome de uma falsa liberdade, essas pessoas pedem golpe de Estado, pedem a volta da ditadura militar e simplesmente querem ignorar as vozes das urnas. A sensação que a gente tem, Caio, é que acabou a civilidade. Se perdeu a civilidade nesse país. E eu repito aqui uma frase que o Lula disse na sua posse, que é pequena, curta, mas a gente precisa repetir sempre. Democracia sempre. Sempre. Caio, feito esse desabafo, porque acho que a gente precisa fazer, né? Precisamos. Foi absurdo, a gente não pode aceitar o que aconteceu. Vou aproveitar e pedir para você comentar um pouco qual foi a sua ótica do que aconteceu lá em Brasília. Só quero salientar uma coisa que acabei de receber, que o Bolsonaro tirou hoje, que ele é presidente da República. Curiosamente, no dia 13. Pois é. Nunca foi um democrata, é um golpista. Incitou esse golpe por muito tempo, pelos 4 anos que esteve no poder. E acabou adoecendo a população, porque isso é sintoma de uma população adoecida. Qual é a sua ótica sobre o que aconteceu domingo? Não, a minha ótica, acho que ela parte por uma questão de adjetivar esse terrorismo. Eu acho que nós temos que sim falar que é um terrorismo bolsonarista, porque toda a movimentação agora é para dizer que tudo que aconteceu foram infiltrados, é um grupo que não representa o movimento. Mas é preciso analisar, eu brinco, né, eu faço vídeos para redes sociais, né, então a gente sempre leva um pouquinho de humor, tenta levar, que o que aconteceu em Brasília foi continuação do modo como o Bolsonaro deixou o Planalto. A Janja já tinha mostrado, por exemplo, o estado com infiltração. Então, assim, foram 4 anos de uma representação física de deterioração política, né? Então, aquele grupo ter ido lá ter quebrado tudo é só uma extensão do que ele já fez lá dentro dos 4 anos tanto no Planalto, na Alvorada, quanto no Torto também, né? Destruiu políticas públicas também, Isso. não é só estrutural, Não né? só estrutural. Dentro da questão da questão... tem a questão física, né? De móveis e tal, mas a questão estrutural, por exemplo... agora que a gente está acompanhando, tem um Instagram, né? Que acho que é Contra o Golpe, que está mostrando e está procurando identificar as pessoas... Eu como militante de ciência e educação, eu estou muito atento, por exemplo, aos professores universitários das universidades públicas que participaram desses atos. Uma das coisas que o Bolsonaro fez nesses 4 anos de governo foi aparelhar as reitorias. Então, as universidades eram consultadas para escolhas dos reitores, né? E ele escolhia sempre a pessoa menos votada, a pessoa que tinha um alinhamento ideológico. Então, hoje você vê uma manifestação antidemocrática, né? Não podem chamar de manifestante, mas uma ação antidemocrática, uma tentativa de golpe. Atos terroristas, né? A gente precisa dar esse nome. Praticados por esses bolsonaristas, com apoio de pessoas que têm representação política importante colocados pelo próprio Bolsonaro. Então, tinham lá vereadores, deputados eleitos. Deputados. Então, agora acho que o Estado vai precisar agir para começar a responsabilizar essas pessoas, né? E principalmente o mandante, né? Eu estou esperando que o Bolsonaro seja deportado para o Brasil e que cumpra aí o que precisa ser penalizado pelos próprios atos, né? Aliás, ontem as buscas da Polícia Federal deixaram ainda mais claro Nossa. que há uma participação direta do governo. A gente já tinha evidências concretas, mas depois daquela prova obtida ontem... minuta, né? Exatamente. Eu acho que... E você viu que o Anderson Torres falou, que o advogado falou, que foi um popular que deixou?
Né? Que popular que escreve a minuta? Você é ministro da Justiça e da Segurança Pública, um popular te dá uma minuta de um golpe e você não dá voz de prisão? Né, que foi o... Isso é prevaricação no mínimo, pra não dizer outra coisa. Acabou que eu abri assim num tom de tanta raiva que eu não te apresentei. Caio Fayad, ele é ativista pela educação, professor, ativista pelo movimento preto, pelo movimento LGBT. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja Imagina. muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, e ainda mais nesse contexto político complicado, né? Mas que a gente precisa mesmo falar e colocar a nossa leitura sobre a questão. Agradeço imensamente o convite. Caio, vamos falar de educação então. Porque não foi só o Planalto, não foram só os 3 poderes que foram destruídos, né? Toda a política pública educacional foi destruída também. Tudo que foi construído, mais precisamente nos últimos 15 anos, foi destruído. Cenário de terra arrasada. Não havia um plano de governo. Como você vê a forma como esse governo tratou a educação nos últimos anos? Porque a gente teve vários ministros, nenhum deles competente, muitos envolvidos em escândalos de corrupção. A gente teve negociação em barra de ouro no Ministério da Educação com pastores. A educação foi abandonada. Como é que você enxerga isso? Eu não sei se o termo abandonado seria o melhor, né? Porque o abandonado é tipo você chegar lá e não fazer nada. Na verdade, foi feita uma ação oposta do caminho que estava trilhando, né? Fazer da educação um pilar da construção de um país democrático. Então nós tivemos na educação diversas políticas públicas de ampliação. E aqui é importante a gente sempre falar para as pessoas, né, que existe uma estruturação constitucional que o ensino fundamental e infantil cabe à prefeitura, o médio ao estado e o federal cabe ao ensino superior, mas é claro, o ensino superior cabe à gestão federal, mas claro que existem aí recursos e procedimentos que o federal pode fazer para os outros entes do estado nessa questão de coparticipação e tal. Então acho que uma das coisas que o governo Bolsonaro fez foi abandonar que não é um plano de governo, é plano de Estado, que é o PNE, que é o Plano Nacional de Educação. Nesses 4 anos de Bolsonaro, nós não ouvimos falar em nada sobre as metas do PNE, que tem metas que vai da creche à pós-graduação. Então, eu até vi o Daniel Cara comentando sobre que uma das grandes questões agora para esse governo Bolsonaro é retomar a questão do PNE, que vai, se eu não me engano, em 2024 vai se encerrar, porque o PNE ele é votado e é decidido as metas debatido em 10 anos. Então, dentro dessa estrutura, a gente teve essa questão de abandonar o PNE e trazer à luz questões de educação que não são questões que trazidas pelos movimentos populares, pelos movimentos sociais, como, por exemplo, o homeschooling foi algo que foi prioridade para o governo Bolsonaro em um contexto de pandemia. Teve a tal da guerra ideológica, né? A guerra ideológica. E aí, tanto no governo federal, quanto também nos governos estaduais, durante uma pandemia, foi implementado a reforma do ensino médio, que foi uma reforma oriunda do Temer a partir do golpe como um todo, né? Foi uma mudança estrutural do ensino médio a partir de uma canetada de um decreto que depois virou medida provisória, que depois virou lei. Então, assim, o governo Bolsonaro, ele foi um momento de que grupos minoritários de diferentes atuações colocaram as suas pautas. E essas pautas não são pautas que representam os coletivos, os movimentos populares e sociais do campo, né? No caso da educação, da ciência também, e de outros campos. Conseguiu dar uma resumida. Caio, agora em meio a tanta confusão que aconteceu nos últimos dias em Brasília, que vai demorar muito tempo para que a gente se recupere ainda disso, acabou passando batido os 20 anos da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Eu gostaria de saber qual a importância dessa lei. Você pode explicar um pouco para quem está nos assistindo? Não, essa lei ela é vital, né? E ela é algo que nasce a partir dos movimentos negros. Então, a professora Nilma Lino Gomes coloca no livro dela, o Movimento Negro Educador, a importância dos movimentos da década de 70 e 80, que chegaram até no movimento chamado Marcha para Zumbi, que conseguiram acesso dentro da institucionalidade política, abrir espaço para que uma lei como essa fosse aprovada.
Então, quando a gente pensa em política, penso eu, né, que tem dois movimentos, né? O movimento da institucionalidade e como isso reverbera na população, como isso reverbera lá na base, né? Então, essa é uma lei, por exemplo, que eu enxergo que, embora tenha várias falhas em termos de formação de professores, falhas institucionais, né, dos estados, porque até hoje, falei para vocês, por exemplo, desse novo ensino médio, dessa BNCC, se você dá lá um Ctrl F e procurar alguma coisa em relação à África, indígenas, você não vai achar, porque as mudanças políticas colocadas pelo governo Bolsonaro, ela vem também por meio da linguagem. Então, assim, olha, não vamos falar de raça, mas ao mesmo tempo, para estar lá, você cria um termo muito genérico, que às vezes um professor da base precisa usar esse termo genérico para justificar alguma coisa. Então, essa lei, por exemplo, ela foi, durante o governo Bolsonaro, até pensou-se em acabar com essa lei e tal. Por quê? Porque ela promoveu, na minha leitura, uma grande mudança na sociedade. Qual a sua idade? 30 anos. Posso falar? Pergunta. Posso. Acabei de fazer 30, aí a gente fica meio assim ainda. Mas tudo bem, 30 bem vivido. Que nem eu tenho 35, né? Então eu fiz lá o ensino médio na década de 90. Desculpa, o fundamental e na década de 90. Era um contexto, pelo menos na minha época, que não se falava de raça, né? Muito mal e mal. Por exemplo, eu vim do litoral. Então, para você subir a serra, né, de São Vicente para cá, você tem que passar ou pela Imigrantes ou pela rodovia Anchieta. Então, hoje, por exemplo, tem professores problematizando. Por que a rodovia Anchieta, se o caminho era um caminho que já existia pelos indígenas? Então, assim, a gente começou com essa lei, possibilitar com que professores, porque essa lei ela foi alterada em 2008 para incluir a questão indígena, por isso que eu estou falando da questão indígena aqui também. Então, são duas leis que elas ampliam a LDB para começar a pensar e colocar, de fato, na sala de aula, que os povos negros e os indígenas contribuíram para a formação desse país. Só que quando a gente começa a analisar a própria construção do Estado, quem homenageia, quem não homenageia, a gente tem um apagamento dessas figuras. Então, problematizar isso é que vai possibilitar hoje, por exemplo, você vê um candidato do Partido Novo que ele é contrário às cotas, mas ele não pode falar que é contrário às cotas, porque é uma lei que deu certo e que fica até difícil você dizer que você é contrário à política de cotas no Brasil. Mas a gente tem até... te interrompendo um pouco, mas Interrompa sempre. A gente tem até um vereador eleito, preto, e que milita contra as cotas. Sim, sim. E na tua visão, por quê? Assim, um cara preto, que tem acesso ao poder, tá ali, teve acesso ao estudo, ele milita dessa forma, contra as cotas. E qual é a importância das cotas na sociedade? Então... Figuras como essa sempre existirão, né? Então, mulheres que é contra o movimento feminista, LGBTs que são contra os movimentos pró-liberdade sexuais e tal. Agora, a gente precisa pensar também o quanto que essas pessoas elas são manipuladas por um discurso que não é construída pelas pessoas que forjaram aquela identidade, você percebe? Eu costumo muito brincar, quando eu falo sobre representatividade, que ela é uma junção de vez e voz. Então, quando a gente fala de representatividade, você tem, por exemplo, da questão da negritude. Então tem que ter a vez, que é a figura da pessoa preta, mas tem que ser a voz. Voz dela enquanto indivíduo? Não, uma voz coletiva. Uma voz construída caminhando para essa questão. Então, durante esses... virou bola da vez, né? A questão da representatividade. E isso acaba... Até porque o capitalismo usa isso para vender produto. Ele esvazia a questão da representatividade. Eles já vêm com meritocracia por outro lado. Né? Então, assim, olha, agora tem, né, pessoas indígenas vendendo agrotóxico, né, por conta da representatividade, porque tem que ter representatividade. E representatividade não é isso. Ela não é algo para vender produto. Ela é algo para promover a mudança social. É um pensamento para promover
essa mudança, principalmente no Brasil, né? Que é um estado que é dominado por homens brancos, cis, héteros. Mesmo tendo a maioria da população preta e Preta. mulheres. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você vê uma figura como essa que destoa dentro da voz coletiva da negritude, ela tá ali para ser manipulada dentro de um discurso que não traz proveito à coletividade que ela é, pelo menos do ponto de vista de raça, ela adentra, né? Porque ele também é homossexual, se eu não me engano, Ele também né? é homossexual Então- e também milita contra os direitos LGBT. Isso, e também tem um outro também, enfim, que até não foi eleito. Então, essas figuras, elas vão existir. Por isso que eu nem costumo muito falar sobre elas, eu costumo falar mais assim, que nem... por que, por exemplo, que muitos movimentos sociais apoiam o Lula? Porque minimamente ele é um presidente que ele dá voz à construção dos movimentos. Nós tivemos, por exemplo, a Sônia Guajajara eleita, colocada como ministra, mas foi uma lista tríplice que a PIB mandou pro Lula. E o Lula escolheu dentre elas. Uhum. Então, pensar na política, a minha visão é essa, assim, pensar na política como a possibilidade de ocupação institucional dos movimentos sociais. Então, quando você tem figuras que estão totalmente em desacordo com a construção do movimento social, você pode ter certeza. Ela vai ser usada por essas pessoas só para dizer, olha, tá vendo? Nós não somos racistas, tem um preto aqui dizendo que... Mesma coisa que a gente, sabe? Então, enfim, eu prefiro pensar porque, principalmente agora, nós estamos num momento político que nós estamos muito nessa questão de analisar o que o bolsonarismo fez para tentar consertar. Mas consertar como? Quais são os caminhos? Quem dá esses caminhos à minha leitura são os movimentos sociais. Então a gente precisa hoje, nesse contexto, começar a pensar no que as lideranças indígenas estão falando. Porque essa é a grande mudança, é o grande... Voltando a falar da lei, né, que a gente estava comentando, a questão da Lei 10.639, que foi em 9 de janeiro de 2003, ali foi um dos primeiros atos do Lula, ela não veio de forma isolada. O Lula construiu ali naquele momento, por quê? Porque o Lula ele é um ser supremo e ele é o branco salvador, alguma coisa do tipo? Não. O Lula dentro do Partido dos Trabalhadores, que é um partido também constituído de movimentos sociais, tinha uma série de demandas. Então são coisas que minimamente partem de baixo para cima. Então uma dessas demandas foi a criação da CEPIR, que é a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, que depois veio o Ministério que juntou com a pauta das mulheres e tal. Teve a SECAD. Então, assim, teve várias coisas que foram construídas que acho que é isso que é importante a gente pensar. Não é da mente iluminada do Lula, mas são das pessoas que ajudam Lula a construir esse governo. Então, eu acho que esse é um dos grandes diferencial para este momento, né? Eu acho que a gente precisa pensar menos em figuras como Holidays, que são dissonantes, mas pensar, por exemplo, o que movimentos sociais de pessoas trans vão trazer, porque nós vamos ter agora uma secretária trans, né? Então, eu tentei convidá-la. então são questões que eu acho que é o nosso direcionamento, até para a gente poder não tornar a política algo personalista, porque toda eleição, e essa eleição surgiu aparece do nada como a próxima salvadora do país, da República, né? Então, eu acho que nós precisamos... E aí foi por isso que eu virei candidato, porque eu enxergo a eleição como um momento de educação política. Eu adoro debate, por exemplo. Né? Então, o governo Lula atual, ele vai ter essa dimensão que é a quantidade dos outros, que é trazer algumas pautas coletivas. Serão todas? Não serão. A gente vai criticar muito Lula, iremos criticar muito claro. Lula. Mas, pelo menos, na minha leitura, é um caminho de reconstrução do país. Se a gente começar a pensar o que os movimentos sociais vão trazer de novidade para um governo pós-Bolsonaro. Caio, mas aí pensando numa sociedade que está claramente adoecida, como é que se reconstrói um país? Como é que se cura essas pessoas? Porque foi ali um aparelhamento ideológico. Então, existem várias leituras para esse fenômeno, né? Então, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, psicanalista, e existe essa leitura que vai para a linha de que existe um adoecimento da sociedade brasileira.
Eu vou mais por uma linha talvez histórica, não sei muito bem como dar nome a isso, que é uma linha histórica que vai pensar um Brasil, um país que massacrou pessoas indígenas e negras. Se você vai por essa linha histórica, você vai lembrar lá das capitanias hereditárias. Branco chegou aqui, dividiu isso aqui em várias capitanias hereditárias, falou: a terra agora é de fulano. E aí lá, que nem aqui, né, eu venho de São Vicente, que é o Martim Afonso. Aí o Martim Afonso pegou a terra agora é terra de Beltrano, terra de Cicrano. Aí vamos escravizar, vamos parar de escravizar indígena, porque a igreja disse que os indígenas são puro de alma, traz os negros para escravizar, leva para o Mato Grosso, leva para Minas Gerais, começa a extração de mineração. Aí depois, obviamente, houve muitas rebeliões, formação de quilombos. O caso específico do local que eu morei, que é Pontes Lacerda, que bem perto de Pontes Lacerda, foi a primeira capital do Mato Grosso. Então a Teresa de Bengala, por exemplo, veio de lá. E aí quando, aqui naquele momento, aconteceram muitas rebeliões e muitas formações de quilombo, o governador-geral do Mato Grosso, sei lá de qual era o nome que era dado na época, acho que era Mato Grosso mesmo, decidiu mudar a capital do local, mudar a capital para Cuiabá. Então as pessoas negras idosas e as crianças ficaram naquela região. E aí você tem os quilombos, que vieram até hoje, até chegar a ditadura militar, por exemplo, e começar a envenenar, porque tem relatos disso, do como, se vocês procurarem na internet, tá, gente? Tudo que eu tô falando vão procurar, tá? Quando eu cheguei lá, um amigo meu falou, você começou a contar, porque o primeiro susto que eu levei, nossa, mas por que o pessoal do Mato Grosso tem sotaque do pessoal do Sul? E aí a gente começou a aprender que durante a ditadura militar houve uma reocupação daquele espaço impulsionado pela ditadura militar de sulistas. Então, várias pessoas do Paraná e de Santa Catarina e Rio Grande do Sul ocuparam aquele espaço. Ocuparam como, gente? Tem relatos de mandar avião com comida estragada para matar indígenas. Quando a gente fala muito de grileiros, nós temos aí alguns governadores, né, que tem a fama de ser grileiro, que chega lá, pega a terra, fala que é dele. Isso aí já era dos portugueses, E esse não governo facilitou a grilagem. né? E esse governo falou... É aí que eu vou chegar. E o governo falou, tá tudo bem, né? Tá tudo bem matar indígenas. Então isso não é algo que é promovido por um adoecimento. Isso, na minha leitura, que eu falo bastante para não me estender... Fique à vontade. Ela é uma extensão do que sempre foi o Brasil. Por que acontece? Quando a gente, que nem nós temos 30 e poucos anos, pegamos aqui uma grande mudança do governo Lula, na campanha eu falava muito para as pessoas, porque eu chegava no México 70, o pessoal falava que o Lula não fez nada. E eu falava assim, gente, vocês moram aqui na favela, o que chegou primeiro? O bloco ou o asfalto na rua? Aí as pessoas falavam, chegou o bloco. Eu pude fazer minha casa de alvenaria. Então, por exemplo, isso só pôde por uma política pública do Lula. E depois veio a prefeitura e começou a asfaltar a rua. Então o que acontece? Precisa fazer com que as pessoas reativem a memória delas. E inclusive a memória de um passado. Então, a gente que veio com 30 e poucos anos, até as pessoas mais novas que não pegaram o começo do governo Lula, acham que o Brasil tinha uma discussão progressista, coisa que nunca teve. Então, o governo Lula ele veio com uma marola progressista. E o golpe foi a retomada do que o Brasil é desde 1500. Então, eu não consigo, por exemplo, partir de algumas análises políticas de que o Ciro Gomes dizia, por exemplo, que o bolsonarismo é uma consequência do lulopetismo. Eu não concordo com isso. Eles não são dois extremos, inclusive. Não são dois extremos e nem é consequência. O bolsonarismo, ele tá aí, ele tá aí para trazer ideias que é o Brasil de muito tempo. Que é isso que eu tô querendo dizer. Tirou do armário, né? Tirou do armário, mas estava sempre lá, entendeu? Aqui a gente precisava de uma figura. Porque qual é a diferença do bolsonarismo? Porque ele faz militância. Hoje, o grande problema do bolsonarismo e da extrema-direita é que você tem militância. Por que o PSDB morreu? Porque não existe militante do PSDB. Existem figuras. Agora lá a figura famosinha lá que vai não sei o quê, que vai lá. Como não tem militância, o partido morre. E o bolsonarismo conseguiu fazer algo que a esquerda também faz, que é promover militância, que é promover grupo de discussão, que é uma série de coisas que, claro,
por um caminho nada democraticamente considerável. Mas essa é uma diferença de organização. A direita brasileira, essa que a gente fala que vai salvar o Brasil, ela não tem organização. E esse é o perigo do bolsonarismo. Porque a gente pode prender todos os idosos que foram para os ataques lá de Brasília, mas daqui a um mês eles vão se organizar de novo e vão fazer um novo ataque. Já estavam querendo fazer um ontem, né? Exatamente. Então, você vê que eu começo na pergunta num ponto e vou pro outro, né? Tá tudo bem. Mas é que, pra mim, o que eu tô querendo mostrar pra você é que, na minha visão, essa leitura de adoecimento, ela pode existir, ela não invalida o que eu tô colocando. Que pode ser uma questão de adoecimento da sociedade, mas eu prefiro olhar por uma análise histórica do que é o Brasil. Uhum. E, inclusive, enxergar o governo Lula, isso que a gente tanto valoriza do governo Lula, porque também teve coisa que não deve ser valorizada, mas teve coisa que a gente valoriza, como uma marola progressista, mas não que é algo que o Brasil sempre sonhou. O Brasil sempre sonhou, na verdade, em ser branco. Monteiro Lobato escrevia ali declaradamente que um dos problemas do Brasil era não ter a Ku Klux Klan, né? Então, a gente está falando de um cara, de um escritor super influente do período ali... É que eu fiz Química e Letras também, tá, gente? Então, assim, que fez ali... O cara é muito preparado, gente. Que fez ali do pré-modernismo e tal. É uma pessoa bastante influente. Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasil. O Bolsonaro, ele tem essa questão de dar voz, de aglutinar, mas, na minha visão, por ideias que sempre foram o Brasil. Você não acha que as pessoas também acabaram perdendo um pouco de senso de realidade? Porque você tenta discutir com o tiozão do Zap, ou até com outras pessoas que apoiam o Bolsonaro, os bolsonaristas. E assim, por mais que você mostre vídeo, que você mostre dados, é sempre mentira, é sempre você que tá mentindo. O vídeo dele declarando que o filho dele não casaria com uma mulher preta porque ele deu educação pra ele, pro povo que segue ele fielmente, é mentira, assim. E assim, tem vídeo, tem áudio, sabe? E como a gente pode, então, interpretar isso, se não é uma doença também, assim, se não é uma doença social? Cara, olha, a sociedade brasileira é um pouco hipócrita, né? A gente metralhou a Carol Conká por um monte de coisa que ela fez no BBB, mas muitos de nós faríamos aquilo. Uhum. Né? Então, assim, tem questões dentro do bolsonarismo que tem pessoas que não gostam do Lula, não vão votar no Lula e acabou. E ela precisava de alguém que trouxesse algum tipo de argumento, alguém muito forte para poder ir contra as ideias na quais elas nasceram. Quando a gente fala da Lei 10.639, ela é uma lei que ela começa a mudar essas ideias. Entende? Quando você começa a achar que não é legal ter estátua do Borba Gato numa cidade como São Paulo, porque o cara foi um genocida, essa construção dos bandeirantes, essa é uma construção que vem de leis como essa, que começa a pautar que o Brasil, ele não foi construído apenas por pessoas brancas europeias. Então, tem pessoas que são irredutíveis a isso. Elas são irredutíveis a isso e ela vai se ancorar em qualquer coisa que dê possibilidade para ela seguir com as próprias ideias, né? Então, é claro, cada caso é um caso, né? Porque, gente, eu não consigo pegar um cara que ganha 30 mil reais, tá lá no sistema judiciário, tem toda a mordomia do mundo e dizer que simplesmente ele só adoeceu. Uhum. Tem um fator de classe, tem um fator de raça, tem vários fatores sociais ali que marcam o posicionamento político desse indivíduo. E a gente coloca, na minha visão, dizer assim... Uma construção social, Uma né? construção social, sabe? De fato, tem pessoas que não querem pessoas pobres no aeroporto. Aí dizer assim, que a pessoa adoeceu porque ela agora começou a compartilhar certos tipos de vídeos, né? Então, assim, eu não vejo que só essa ótica é a que vai dar conta para entender o que está acontecendo agora. Eu prefiro mais ir pro lado histórico, pro lado da organização, porque o que aconteceu agora, gente, foi construído há 4 anos nesse governo, né? Quando eu falo para você que houve
escolha de reitores interventores dentro das universidades é justamente para isso, sabe? Para, olha, não pode mais falar de gênero. Aí você tira do Incentivaram documento. alunos a filmarem professores, denunciar o Exatamente. Ministério da Educação. Então, assim, eu penso mais numa questão organizada e, claro, a rede social, a partir dos algoritmos, toda essa questão da gente... A bolha é sempre confortável, né? Eu prefiro estar na minha bolha com a galera que milita em prol de uma educação inclusiva, de uma educação para todas as pessoas, do que gente que está numa bolha falando para abrir a escola durante a pandemia, né? Então, a gente acaba ficando na nossa bolha. E eu não vejo só pelo lado do adoecimento, eu vejo também pelo lado de decisões muito bem pensadas e fundamentadas. E é claro, essas pessoas que organizam usaram meios para conseguir manipular essas pessoas que também tinham posicionamentos, menos construído, mas também tinha esses posicionamentos. Agora, Caio, a gente já teve aí um período longo de governo petista antes. E os mesmos problemas de racismo e LGBTfobia parece que são os mesmos de lá do passado, eles se repetem hoje. A gente continua liderando no país que mais mata LGBT. Como é que a gente faz para resolver isso de vez, assim, de uma vez por todas? Qual é a fórmula? Existe uma fórmula? Porque o último governo não estava muito interessado também. Não é abandonando e não é dizendo que isso não existe que você vai resolver. Uhum. Como você acha que a gente pode resolver esses problemas? Bem, fórmula não existe, né? Infelizmente não existe. Porque se existisse, pelo menos algumas pessoas que a gente sabe estar nesse governo iriam aplicar essa fórmula. Agora, uma das coisas que a gente tem que ter em mente, assim, que só a canetada de um presidente não basta. Ela é importante, mas ela não é só. Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, a Lei 10.639, que foi uma canetada que possibilitou a obrigatoriedade da educação de História e Cultura Africana, Afro-Brasileira e depois a 11.645 para a questão indígena, só a assinatura da lei não basta. Tinha que ter toda uma política de estruturação, formação de professores para essa questão. E aí, a gente tem um grande problema que também é algo que ressalta-se na internet, né? A gente espera muito por uma pessoa que salve, por uma pessoa que resolva esses problemas. Então, assim, olha, chegou o governo Lula. Então, o Lula vai acabar com isso. Gente, isso é algo que é da sociedade brasileira, no nosso diálogo aqui, na nossa conversa, do que a gente fala, o que a gente não fala. Então, existe também, se eu fosse falar em fórmula para se resolver, eu já diria que, olha, a canetada não é, mas é educação. E aí, qualquer coisa que, para mim, que envolve educação, não é algo que acontece do dia para a noite. Ela é uma transformação. Quando eu falo da lei, eu falo justamente isso, porque a lei de 2023, a leitura que eu faço, é que hoje ela traz mudanças no pensamento da sociedade. E a gente ainda somos um país que mais mata pessoas trans, e a canetada ela é importante, por exemplo, para criar uma secretaria que dê representatividade, né? Antes de tudo. Mas não só representatividade da pessoa, mas da própria pauta. Para quê? Para que possa promover as políticas públicas e isso chegar na sociedade e promover essa mudança por meio da educação. Porque o que acontece? Se também tiver a figura pública, tiver a caneta na mão e colocar a assinatura, mas não promover essa organização, a gente não vai ter a resolução. Eu não sei se eu consegui... Conseguiu. Mostrar, né? Porque a minha visão, ela é via educação, ela não é via ao mero ato de ter alguém fazendo uma lei, alguma coisa do tipo. E quando eu falo educação aqui, tá, gente? Deixa eu até frisar isso aqui. Não é uma educação escolar. É uma educação também escolar, mas também não formal. Algo, por exemplo, esse bate-papo aqui agora, ele dentro do contexto educativo. Uhum. Então são questões mais amplas do que eu falo quando eu falo em educação, não uma questão de currículo de sala de aula. E aí, você não acha que é importante também que as investigações contra essa corja que alimentou todo esse ódio contra a população LGBT, a população preta, que colocou na liderança da Fundação Zumbi dos Palmares um racista, não é importante que avancem essas investigações e que também que essas pessoas sejam criminalizadas para que, enfim, para que isso... Primeiro, para que dê uma resposta para a sociedade, e segundo, para que isso não se repita, né? Porque as pessoas... Porque muita gente não vai se educar. O racismo, eu acho que é algo que é de caráter, não é nem de educação, enfim.
Mas as pessoas pelo medo, pelo menos, se não for pela, enfim, pelo caráter, ela vai pelo medo, né? Então, por exemplo, existe a lei, racismo é crime. Mas quantas pessoas são presas por racismo, né? Quando chega na delegacia, porque tem o racismo e tem a injúria racial. Aí você chega lá, e aí o delegado colocava, não foi racismo, foi injúria racial, a pessoa pagava lá como é que chama? Quando você vai da delegacia e você paga... Termos Você circunstanciados, paga, assim, você né? paga um dinheiro pra você poder sair livre. Sei. Uma Fiança. Fiança, boa. Isso. Aí você paga lá a fiança, cai fora. Então o que acontece? Existem medidas, né? Por exemplo, acho que o Lula assinou recentemente a lei que torna injúria racial equiparada ao racismo. Agora, o que eu tô falando é isso. Vai chegar na delegacia, como é que isso vai ser colocado? Vão criar uma nova forma de enquadramento quando a questão for injúria Muito racial? provável. Muito provavelmente. Então, por isso que eu acho que um dos maiores desafios para esse governo agora porque uma coisa, que eu vou voltar na questão das senhorinhas, é prender as senhorinhas que foram para os atos. Outra coisa é começar a prender os mandantes. E aí o que acontece? O Ibanez já tá tirando o corpo dele fora para pegar o Anderson Torres. E essas pessoas que têm poder, que organiza, começam a se articular nesse processo. Então, assim, sem dúvida que a pergunta que você me fez, eu vou voltar nela, sobre a questão de criminalização, de pessoas que cometem LGBTfobia, que cometem racismo, qualquer outro tipo de crime de ódio nesse sentido, ela é essencial. Mas a gente precisa perceber que junto com uma revolução, digamos assim, tem uma contra-revolução. Sempre tem, né, ação e reação. Né? Então, o que eu penso que a gente não pode pensar no governo Lula como um governo que as coisas mudarão de maneiras mágicas. A gente vai precisar estar constantemente ativo nesse processo, fazendo a crítica, obviamente, ao governo Lula, mas também possibilitando dentro das esferas de cada um a construção para que as coisas possam acontecer, né? Então, essa é a dificuldade, né? Essa é a grande dificuldade. Porque, com certeza, os delegados de polícia... Porque, olha só, nós tivemos, acho que foram 1.500 pessoas presas, alguns autos, assim, um número alto, assim. Um número bem alto. Bem alto, mas a gente sabe que foi muito mais do que isso. Né? Teve também gente que não foi para Brasília, mas esteve fora fazendo vídeos, né? Então, participou de todas, inclusive deputados que estão fora do país com dinheiro público, saíram com comissão, como se estivessem em missão oficial, estão lá fomentando esses atos golpistas. E aí o que acontece? No discurso e no dinheiro, né? Financiando e tal. Tudo isso, gente, quando a gente pensa em criminalização, se a gente pegar um processo... Eu não sou advogado, né? Então, assim, mas a gente vai pegar um processo como deve ser, você deve passar por um juiz que vai julgar, então tem advogado de acusação, de defesa. Tudo isso vai passar pelo crivo de um sistema de justiça. Vai passar por um juiz. Esse juiz, ele não é um ser isolado no mundo. Algum juiz vai pegar o negócio, isso aqui de fato foi racismo, foi LGBTfobia, vou condenar. O outro vai dizer, não é. Com base em interpretação. Com base em interpretação. Então, assim, eu penso que instituir a criminalização ela é algo necessário. Mas a gente não pode achar que só isso vai resolver. Você compreende onde eu tô querendo chegar? Porque, por exemplo, nós vimos isso. O STF foi lá, liberou, autorizou o casamento de pessoas do mesmo gênero e tinha juiz lá no interior, não sei de onde, desobedecendo. Entende? E essa pessoa que é um juiz, que é uma pessoa que opera a lei, e quem vai contra esse juiz? Entende? Tem toda uma questão complicada do Brasil e que eu tô parando pra pensar que só uma leitura de raça que faz a gente compreender isso. Mas por isso que era importante que a população se conscientizasse, votasse certo, porque são os parlamentares que podem criar uma lei efetiva para que nenhum juiz possa contestar dessa forma, assim, arbitrariamente. Inclusive, até uma crítica que eu sempre faço aqui aos governos petistas foi que o Lula, a Dilma, eles nunca tiveram coragem de ir ali na lei e sancionar alguma lei que tornasse o casamento LGBT
algo constitucional. Eles nunca trabalharam por um projeto assim. Isso saiu via Supremo Tribunal Federal. Isso. A gente entende também que tem a questão de governabilidade, o Brasil é um país conservador, tem tudo isso, mas é uma crítica. Assim, acho que cabe essa crítica. Acho que era preciso que a população votasse em pessoas que estivessem... Mas aí a gente também pensa, né, que a população que foi lá pedir golpe é racista, é homofóbica, isso dificilmente vai sair. Realmente a gente precisa da justiça aí para definir tudo isso. A gente fica numa situação muito complicada. Ficamos muito complicado. É por isso que quando eu penso em política, eu penso a questão de construção de base, movimentos sociais e tal. Eu tô lendo um dos livros da minha pesquisa, que é Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz. Ela conta a história do Brasil por uma perspectiva negra. Então, uma das coisas que ela nos mostra é um livro de literatura, o gênero é um romance histórico, então ela parte de fatos históricos, mas o narrador, quem conta, são pessoas negras. Então, uma das coisas que ela nos conta nesse livro, você fala, puta, faz total sentido, é mostrar que a gênese do judiciário brasileiro é gente branca. São herdeiros da Casa Branca. Os herdeiros da Casa Branca, quando não começou-se a... Quando os donos da Casa Branca começaram a falar assim, olha, agora meu filho aqui tá meio complicado, vamos dar pro senhor fazer direito, ou começaram, tanto que as primeiras universidades no país era medicina e direito. Quem estudava? Os filhos da Casa Branca. Então você começa a construir uma casta de direito que já tem um direcionamento para quem elas vão servir. Normalmente juiz, o filho também é juiz. Isso. Entende? Então o que acontece? Hoje nós temos uma série de privilégios para o judiciário, que não precisa nem falar aqui, né? Auxílio paletó, não sei o que, aquelas coisas todas. E por que que tem? É só uma leitura histórica que nos explica por que que tem. Então, também a gente colocar tudo na mão dessas pessoas... Gente, olha o Moro. O Moro terminou o doutorado em 2 anos. Sabe, assim... E paga de intelectual, viu? E paga de intelectual, sabe? Qualquer pessoa... Gente, eu tô no meu 5º ano de doutorado, gente. Tudo bem, foi durante a pandemia, né? Se tudo der certo, eu vou terminar esse ano. Então, o que acontece? São esse tipo de pessoas que vai parar o inquérito de tudo isso que tá acontecendo, sabe? Então, assim, a gente só colocar na decisão da justiça para responsabilizar essas pessoas... a gente tem que ter a mente, tem que colocar mesmo. Mas nós temos que ter a mente do que, tipo, o que a gente quer, o que a gente queria que acontecesse, não vai acontecer. Por quê? Porque boa parte do do judiciário, é cúmplice desse processo. Olha o Moro, Deltan Dallagnol. Essas pessoas organizaram um golpe no Brasil. Foi organizado pelo sistema judiciário também. Agora, falando em sistema judiciário, vamos aproveitar essa deixa. Não é, por mais importante que tenha sido e seja hoje o papel do STF, do TSE, do Alexandre de Moraes, em todo o processo eleitoral, na garantia da democracia brasileira, não há um risco aí de a gente criar um novo Sérgio Moro? Olha, eu vou fazer a Glória Pires aqui, tá? Não sou capaz de opinar. Porque acontece? Entra em aspectos muito, muito complexos, né? Que para você poder dar a sua opinião, ainda mais eu que sou cientista, faço divulgação científica e tal, o que eu falaria aqui entraria em questões muito, muito, muito específicas e com certeza teria questões fora, assim, né? Mas eu não sei se o Alexandre de Moraes viraria um Sérgio Moro, mas a atuação dele foi... Precisa, muito bem-vinda, sabe? Assim, então, vamos ver quais serão os desdobramentos, né? Porque o Alexandre foi colocado pelo Temer, né? E o Bolsonaro colocou mais 2, né? Então vamos ver como é que essas coisas irão acontecer nesse processo. Ao seu ver, a volta do bolsonarismo, não digo da imagem do Bolsonaro, mas do bolsonarismo no poder daqui a 4 anos, ela tá descartada? Ela é real? A gente precisa temer isso? Eu acho que precisa temer, sim. Porque o que acontece? A gente teve nessa eleição um número elevado de pessoas que foram eleitas na esteira do bolsonarismo. O que isso implica? Acho que São Paulo, pegando governadores, teve São Paulo, Rio e Minas, os 3 maiores colégios eleitorais, tem aí pessoas ligadas ao bolsonarismo. Tem também um grande número de deputados e senadores. O que vai acontecer, gente? Daqui a 2 anos tem eleição.
E aí, a gente tem que... É importante pensar no bolsonarismo não só daqui a 4 anos, né, para a presidência, mas Já pensar nessa já na eleição. próxima eleição. Por que aconteceu? Pelo menos no estado de São Paulo, boa parte dos prefeitos foram favoráveis ao bolsonarismo. O prefeito de São Vicente, que é a cidade de onde eu sou, teve lá a foto com Tarcísio de Freitas durante a campanha. Ele fez campanha, prefeito de São Vicente, por Tarcísio de Freitas. E hoje ele vem com a cara de pau e pega a foto do Lula com Tarcísio e quer equiparar, né? Que são coisas totalmente distintas, porque eu posso não concordar com o Tarcísio, mas o cara foi eleito. E o Lula também foi eleito. Então são duas figuras eleitas que vão governar um país, um estado, que estão dentro do processo de organização. O que será que eles vão fazer para poder organizar, governar o país, o estado? Outra coisa é você, enquanto prefeito, fazer a mesma foto com um cara que é candidato. São coisas totalmente diferentes. Então o que acontece? O bolsonarismo, ele sem Bolsonaro, ele vai se organizar a partir de algumas figuras políticas. E... Tem todo um clã na família Bolsonaro. Exatamente. Né? Mas assim, tem o clã da família Bolsonaro, mas tem aqueles que não são da família, mas que partem. Por que é o bolsonarismo? O bolsonarismo, ele tem, na minha visão, né? Eu não sou cientista político, estou falando aqui, mas a minha visão, ela tem dois grandes pilares, que é o pilar do ultraneoliberalismo e o pilar do conservadorismo religioso. Então, o que acontece? Um político hoje que tem esses dois pilares, a gente já pode encaixar dentro de uma ótica do bolsonarismo. Então, um vereador da próxima eleição que for trazer essas linhas de pensamento para sua campanha, ele está flertando com o bolsonarismo. A gente teve o Nicolás Ferreira, o deputado mais votado, né? Entende? Então, assim, o medo do bolsonarismo já é nas próximas eleições para prefeitos e governadores. Nós vamos... E aí, por que eu tô falando isso, né, gente? Porque o fato de ter um número muito grande de pessoas eleitas nessa eleição pelo bolsonarismo, eles vão tentar, dentro do processo de organização, se reeleger daqui a 4 anos, certo? Então eles vão precisar formar pessoas durante a eleição de prefeito e vereador para que possa impulsionar a reeleição deles. Então vai ter nesse processo, os partidos bolsonaristas vão se organizar para financiar a eleição de bolsonaristas durante a eleição de 2024, para que na próxima de 2026 essas pessoas também possam... Tem um palanque, né? Exatamente. Então, assim, o Bolsonaro caiu, mas o bolsonarismo não. Eu faço uns vídeos com as minhas redes aqui, eu tô com essa ensino, pesquisa e extensão em balbúrdia, mas eu tenho uma que é fora Bolsonaro na tabela periódica. Eu queria parar de utilizar, mas eu não vou utilizar, porque os tentáculos do Bolsonaro, os líderes estão aí a todo momento. É claro, a atuação do Lula nesse processo de tentar minimizar ou trazer figuras que foram... Porque o Brasil, ele é governado e sempre foi por um grande centrão. E por isso que figuras como Simone Tebet não me descem. O Brasil é um grande centrão. E o grande centrão, ele vai com quem tá ganhando. Então, assim, uma grande galera tava com o Bolsonaro e essa já tem uma galera já indo pro Lula. Sim. Então, a próxima eleição municipal, ela vai ser decisiva, porque essa galera que é grande centrão, o que ela vai fazer? Ela vai apoiar os candidatos do Lula, digamos assim, ela vai tentar ir para um discurso mais ligado ao discurso do Lula, ou ela vai ir para um discurso mais do bolsonarismo, né? Então, daqui a 2 anos, gente, tudo começa. Agora, o Ciro Gomes, durante essa campanha, ele partiu para um lado mais de ataque ao PT, né? Até mais do que atacar o bolsonarismo, ele atacava mais o PT. Na última campanha, lá em 2018, ele também viajou para Paris. Como é que você viu o papel do Ciro Gomes no processo eleitoral? Você acha que o Ciro se candidata, vem forte para daqui a 4 anos? Você acha que a carreira política dele foi enterrada aí? A internet fala muito, né, que morte horrível, né? Para mim, é isso que define o Ciro Gomes, assim. Define o Ciro Gomes... E é justamente o espaço vazio do Ciro Gomes que nos faz enaltecer a Simone Tebet. O que aconteceu? Na eleição que o Bolsonaro venceu, o Ciro Gomes foi fazer o quê?
Ele foi para Paris. Então, nós tivemos um segundo turno com Bolsonaro e Haddad, e o terceiro candidato simplesmente sumiu. Fez a egípcia. Então, o que aconteceu? Tinha esse espaço vazio. Quando vem a Simone Tebet, esse espaço vazio começa o declínio dele aí, e quando vem a Simone Tebet, que ultrapassa ele, é a terceira colocada, o que ela faz? Ela não vai para Paris. Ela assume um discurso e ela tem um apoiador e ela faz isso. Então, parte do nossa visão para Simone Tebet é justamente uma superestimação. A gente superestima o trabalho dela a partir daquilo que a gente acreditaria que era o que o Ciro Gomes deveria ter feito. Se eu fosse o Caio Sensitivo, né, eu arriscaria que o Ciro Gomes, ele infelizmente não tem mais carreira política, assim, porque o quarto lugar dele foi vexatório. É importante frisar que os eleitores do Ciro Gomes e da Simone Tebet, saiu uma matéria na imprensa, vocês podem procurar, a maioria deles votaram no Bolsonaro, então foram figuras públicas que não puxaram voto pro Lula, e em tese, né, muito em tese, ambos apoiaram o Lula no segundo turno. E agora, pensar nessas figuras é justamente o que eu tô querendo colocar aqui já há um tempo, quando a gente pensa, por exemplo, num próximo presidente. Nós temos que pensar em pessoas que vêm de movimentos sociais, que vêm de base, né? Então, mais do que pensar num possível Ciro Gomes como próximo presidente, porque ninguém vai dizer que o Ciro Gomes não é um político... embora o final dele foi tenebroso, mas era um político experiente, um político que tinha um projeto de país, que tinha um projeto de país, né? Mas mostra um pouco para nós isso, assim, que a gente não pode fazer política pensando no personalismo, quem é a figura. A gente precisa ver quem tá com ele. E na própria construção da campanha do Ciro Gomes, quais foram os movimentos sociais que estiveram com ele? Então, assim, não tinha como. Não deu, Ciro. E aí, como educador, como é que você vê a indicação de Camilo Santana para assumir o Ministério da Educação? Vai nessa esteira do Ceará, né? Todos os índices educacionais falam que o Ceará é um grande exemplo do caminho a qual o Brasil deveria seguir na educação. Então, nesse sentido, o Lula ele foi ali um grande político, né? Vou escolher o ex-governador, né, do Ceará e atual senador para essa pasta. Gente, crítica sempre vai ter. Então, uma das críticas, por exemplo, que as pessoas falaram, a questão da Isolda, né? Que tem uma ligação com... Porque hoje o que está muito em moda, gente, nas prefeituras, em tudo quanto é coisa, é essa terceirização da educação a partir de contratos com empresas, com ONGs, para fazer material didático, para promover algum tipo de organização da educação. Inclusive, né, alguns casos mais extremos, como é o do atual secretário de São Paulo, que foi secretário de Educação no Paraná, que chega até defender, que a gestão da escola tem que ser privatizada. Então, acho que a grande questão desse governo Lula e dos nomes, pelo menos 2 nomes que tem, que a Isolda acho que ela é a número 2 dentro desse processo, e que é uma pessoa que, por exemplo, tem, pelo que eu pude ler, uma ligação com essa linha de educação. Uma educação que você fortalece menos o público, mas você faz a educação pública por meio de alguma relação com a educação privada. Então, esse vai ser o grande XX da questão, né? E, inclusive, que é o que vai ser colocado em xeque, porque nem todas as pessoas da educação, assim, acreditam que o melhor modelo de educação é o modelo do Ceará, enfim. Então, existem questões positivas do nome, existem questões negativas e por aí, como Há sempre. quem defenda a cobrança de mensalidade em universidade pública. O que você acha disso? Não, totalmente contra, né? E isso vem pela leitura... Acho que toda a leitura que eu tentei trazer aqui para vocês é a leitura de pensar no Brasil dentro de uma questão histórica.
eu me formei na Unesp, fiz graduação na Unesp, eu fui mestrado na Unicamp e agora estou na USP. E eu lembro que a primeira vez que eu pisei na USP foi assim. Eu cheguei na USP, aí tava minha amiga, já fazia história lá, e eu fui comendo bandejão. E eu podia entrar, eu mesmo não sendo aluno, eu podia entrar, ela entrava, pegava comida lá e tal, e dividia comigo, por exemplo. Era assim. Como eu falei pra vocês, toda revolução, entre aspas, tem uma contra-revolução. Então, à medida que a gente faz uma revolução, que é o quê? Vamos colocar mais negro, vamos colocar mais pobre, vamos colocar essas pessoas que estão à margem da sociedade, vem também a contra-revolução. E uma dessas contra-revoluções, por que eu trouxe o bandejão? Porque hoje na USP tu tem uma catraca de ponta a ponta. Ou seja, quando a universidade pública ela era para um público muito segmentado das classes dominantes brasileiras, tinha dinheiro adoidado e ninguém falava-se em pagar mensalidade. No momento que você promove uma mudança, que isso é uma política do Lula, teve Reúne, teve ProUni, FIES e tal, mas no caso das públicas e tal, sistema de cotas, que possibilitou a entrada de pessoas negras, pessoas com... Estudante de escola pública. É bom falar, sempre reforço isso, né? Que o sistema de cotas ela é primeiro social. Então ela é primeiro para quem é de escola pública, depois existe uma divisão por renda, e depois, por último, que vem a questão de raça. Então, com a entrada de pessoas pretas e pobres e periféricas na universidade, aí você aplica a catraca, aí você aplica políticas para pagar a universidade. Tá vendo o caminho que eu tô querendo dizer? Porque, assim, quando o Estado só era liderado, comandado e ofertado para a classe dominante, pode tudo, é tudo liberado. No momento que preto, pobre e periférico entra, a gente começa a criar coisas como essa. Então, a Simone Tebet, por exemplo, é uma figura clássica. Eu lembro de um debate que foi perguntado para ela assim, se ela era contra ou se ela ia privatizar algumas coisas do Estado. Aí ela virou e deu uma resposta que ela deu, foi que, olha, eu não sou favorável a todas as privatizações, porque tem setor, por exemplo, do agro que precisa do financiamento público. Ou seja, um setor que já tem muito financiamento público, não, o Estado continua. Agora, para um outro setor que precisa de política pública, não, isso a gente tem que privatizar, tem que cortar mesmo. E vem com algumas falácias, né? Porque, se eu não me engano, eu fiz vídeo sobre esse deputado, não vou lembrar agora o nome, mas assim, o deputado mostrava desconhecimento de cotas, dizia que pessoas negras ricas entravam, que não é verdade. Acabei de falar pra vocês que que os primeiros recortes é social. E vem com essa lógica de mentira, sabe assim? Porque só tem muita gente rica na universidade. Hoje não é verdade isso. As políticas de cotas, que é uma política que deu certo, fez uma grande mudança no perfil da universidade brasileira. Então, essas propostas de pagar mensalidade, analisando por uma perspectiva histórica, analisando por essa perspectiva de raça, a gente começa a ver isso, assim. Tem até gente que diz que a cota é uma forma de racismo, né? Então, a minha leitura é sempre essa, assim. Teve um negócio, analisa historicamente. E aí faz Caio, agora a gente tá caminhando para a fase final da nossa entrevista. E aí, primeiro eu queria pedir a indicação de um livro para quem tá nos assistindo, que contextualize com o momento que a gente tá vivendo no país, ou que possa ajudar de alguma forma as pessoas mudarem um pouco a percepção de mundo. Então eu vou indicar um que eu já falei aqui, que é Água de Barrela, da Liana Alves Cruz. Esse livro ele foi premiado pela Fundação Palmares, né? Não o do... Não a última gestão. Não a última gestão, mas nas gestões anteriores. É um livro, como eu falei pra vocês, é um romance histórico, fala da história do Brasil, conta a história de uma família. Vou resumir rapidinho, tá? Não tem problema. Conta a história de uma família que foi raptada, escravizada no Brasil, em um período que já era proibido o tráfico de pessoas. Então, teve uma lei no Brasil que depois virou o termo para inglês ver, é justamente uma lei que proibia o tráfico escravo, mas ele continua existindo. Então, é a família dessa personagem que é uma
uma biografia familiar da própria escritora, nasce daí, nasce desse período, e vai até o momento em que essa família ascende à classe média. Então, no livro, você vai passar por vários episódios da história do Brasil e como que as coisas aconteceram a partir da perspectiva negra. Então, assim, eu super recomendo. Quando eu falo desse livro, eu fico de olhos... Agora a gente vai para um quadro que chama Bate e Volta. Eu vou te falar alguns nomes e você define, assim, de forma resumida, mas não precisa ser em uma palavra, né? Tá. O que você acha deles, como é que você pode defini-los. E aí eu abro com Lula. Um grande sadista. Simone Tebet. Superestimada. Bolsonaro. Olha, é uma pessoa que a gente vai precisar falar muito dele. Precisava escrever um livro, né, pra falar Vai precisar falar muito dele porque nós temos que entender como que essa pessoa surge para que a gente consiga fazer com que outro Bolsonaro não surja. E, na minha leitura, a gente tem que parar de ser um país conciliador, parar de ser um país buscando os meios termos e ser um país mais de rupturas. O Bolsonaro, ele surge, ele cria de uma ditadura militar que não culpabilizou os militares, que não responsabilizou, que não prendeu os militares que provocaram tortura. Então, no momento que... Foi justamente o ano que eu me filiei ao PSOL. No momento que ele vota pelo impeachment da Dilma, homenageando o Ustra, ali foi a derradeira do Brasil. Alexandre de Moraes. Eu ia fazer uma coisa de internet, eu nunca critiquei. Educação. Essencial. A gente sabe que a gente sabe não, né? Paulo Freire falava um pouco isso. Gente, eu sou péssimo de frase, mas Paulo Freire tem uma frase, né? A educação não muda a sociedade, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam a sociedade. Alguma coisa desse tipo, né? Então, acho que a educação ela é um elemento essencial para qualquer processo que a gente vá caminhar nesse país, né? Seja a questão de maiores direitos LGBTs, para negros, trabalhadores e trabalhadoras, enfim. Caio, agora que país você deseja daqui a 10 anos? Eu desejo e defendo, né? Um país que seja organizado, administrado por pessoas dos movimentos populares. Hoje, para mim, quando eu penso em um futuro presidente, para mim não tem Simone Tebet da vez, né? Família de latifundiário. Para mim, vem nomes de pessoas que vêm da base da organização desse país. E acho que as grandes vitórias que o Brasil teve nos últimos anos vêm justamente por isso. Com todos os problemas que a gente pode falar aqui, um outro podcast só com os problemas do governo Lula, mas as grandes vitórias vêm justamente por ser um presidente da classe trabalhadora. As vitórias da Dilma vêm justamente por ser uma mulher que combateu a ditadura. Então, o país que eu penso é justamente um país que valoriza, não só valorizar em sentido de financeiramente, de promover, de ajudar com que as pautas sociais populares sejam ganhadas de destaque, mas que essas pessoas ocupem os locais das lideranças nacionais. E assim a gente encerra o nosso podcast. Caio, eu queria agradecer mais uma vez por você aceitar nosso convite, por se deslocar da Baixada até aqui para conversar com a gente. As portas estão abertas sempre que você quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, seguir o Caio nas redes sociais. @o Caio Fayad. Me sigam também nas redes sociais e até o próximo Questão Política. Muito obrigado.